o ministro Alexandre de Moraes, ele reverteu, ele conduziu a absolvição do Paulinho, 10 anos de prisão. O Paulinho da Força é bandido, ele é bandido. Ele é bandido e faz qualquer negócio. É isso que deve ser denunciado. Porque não se pode acreditar mais nesse presidente da Câmara, que o Hugo Mota, ele está mancomunado com o presidente do Senado, Alcolumbre, para impedir que o Congresso reaja. A anistia subiu no telhado. Tem um problema só a estratégia do Paulinho, né? Como é que fica com os Estados Unidos? União Brasil dá adeus ao governo Lula e exige exoneração imediata de ministro. Resolução do partido dá 24 horas para afiliados deixarem cargos dentro da gestão petista. Isso mesmo. A União Brasil decidiu romper oficialmente com o governo Lula. Uma resolução da Executiva Nacional determina o prazo de 24 horas para que os filiados desocupem os cargos de confiança na gestão petista e que peçam exoneração. Conforme a decisão, quem descumprir a ordem poderá responder por um processo disciplinar e ser punido pelo partido. Atualmente, o único ministro do União Brasil no governo Lula é Celso Sabino. O deputado licenciado ocupa o Ministério do Turismo e vai ter que deixar o cargo imediatamente. O rompimento ocorreu de vez após União Brasil apoiar a PEC da blindagem dos parlamentares e também a anistia aos condenados do 8 de janeiro. Por falar em anistia, Alcolumbre diz ter uma proposta pronta. É isso mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nessa quinta que tem um texto alternativo para a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Segundo ele, a proposta seria para pacificar o país, mas disse aguardar os desdobramentos na Câmara dos Deputados sobre o tema para tomar uma decisão. Questionado se poderia apresentar essa proposta em breve, o presidente afirmou que deve tomar uma decisão na próxima semana, quando o texto da Câmara chegar até o Senado. O atual texto está sendo relatado por Paulinho da Força, um velho conhecido do STF, aliado de longa data de Alexandre de Moraes e pouquíssimo confiável. Apesar do feito de ter a urgência da anistia aprovado, a batalha por uma anistia ampla, geral e restrita ainda é longa. Paulo, eu tento sempre fazer sínteses, né, que buscam explicar a situação em que vivemos. Essa é muito fácil, né? A anistia subiu no telhado. Qualquer um vai entender o recado, né? Subiu no telhado, não pode agradar. Não vai agradar nem a extrema esquerda, que eu não sei quem eles chamam, deve ser o único parlamentar do PSOL, e nem a extrema direita, são os bolsonaristas. Não sei se ficou claro na hora que ele falou isso, né, mas a extrema direita são os bolsonaristas. Então, metade da população que quer a anistia vai ficar a ver navios. Não pode desagradar os ministros do Supremo. Ora, que anistia é essa? Que pacificação é essa? Essa pacificação não vai desfazer 1 milímetro a caça às bruxas, que, aliás, é uma demanda do governo Trump em relação ao Brasil para retirar o pacote de maldades, as tarifas, né? Engambelaram o PL, como disse o Piotto, em parte, né? Eu acredito que em parte, porque a gente tem que lembrar que o PL não tem só bolsonaristas. Tem ali uma turma do Valdemar, uma turma meio de centrão, e o próprio Valdemar andou escorregando aí, né, dizendo que, olha só, veja bem, houve uma tentativa, um planejamento de golpe, mas... E depois ele veio pedir desculpas, falar que não foi bem assim. Então tem uma ala do PL que está junto com esse centrão todo, que o Paulinho representa tão bem, né, um centrão fisiológico, que eles querem os votos de Bolsonaro, mas eles não querem Jair Bolsonaro. Eles querem se livrar do Bolsonaro. É a polarização que faz mal ao Brasil, né? A extrema esquerda e a extrema direita. A gente tem que se livrar de ambos e ficar aqui com o nosso velho jogo, a nossa antiga estratégia das tesouras, onde a gente fazia tudo que a gente fazia em paz, sem uma turma aí que fica nos perturbando porque quer moralizar a coisa pública, descobriu que é possível fazer uma gestão de 4 anos sem corrupção, sem escândalo, sem feudo partidário nos ministérios e por aí vai, né? Então, tem um problema só a estratégia do Paulinho, né, de não irritar ninguém, à exceção dos bolsonaristas e do PSOL, né? Combinar com os bolsonaristas na hora de votarem e, claro, com o presidente Trump.
Ele não vai achar que esse projeto aí, totalmente modificado pelo Paulinho da Força, vai interromper a caça às bruxas. E aí, como é que fica com os Estados Unidos? O senhor dá para dizer que a oposição foi surpreendida aí com a nomeação do Paulinho da Força? Porque até ontem a gente estava no programa falando de reuniões, o Hugo Motta estava ali com líderes, com Sóstenes Cavalcante, com o Zucco, em conversas para tentar articular aí a aprovação da urgência da anistia, e aí na sequência vem essa indicação do Paulinho da Força. Esse nome circulava? Já tinha alguma informação a respeito ou foi surpresa? O Paulinho da Força não era um nome colocado na mesa até ontem, de forma nenhuma. O que a oposição fez foi um acordo ali para ter os votos. O Sóstenes deixou isso muito claro na tribuna, já quando a votação já estava aberta, o placar já estava aberto para a manifestação. Ele falou de um lado, o Lindbergh Farias fez aquele discurso absolutamente amalucado do outro lado, algo também para ficar para a história. Ele conseguiu falar sobre o Pacto de Munique de 1938, a tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes, o tumulto do 8 de janeiro e entre outras coisas. Ninguém entendeu o que ele estava falando, mas na fala do Sóstenes ele fez menção ao PSD, ele fez menção à União Brasil, ao PP, ao Republicano, citou nominalmente o Marcos Pereira, que é o presidente do partido. O Hugo Motta não dá um passo na calçada sem falar com o presidente do partido dele. Citou outras siglas menores, o Avante, o PSDB até, teve votos de todas essas bancadas. Era um gesto para mostrar que a votação da urgência da anistia era algo em nome da casa e não uma pauta do PL, não uma pauta do Partido Novo, uma pauta da oposição mais declarada, mas sim uma pauta da casa, uma pauta do país, uma pauta que é a principal pauta do semestre, justamente para o Brasil virar a página. E esse discurso, pela primeira vez, aparece na boca do presidente da Câmara, Hugo Motta, que falou: nós precisamos virar a página. Ele, inclusive, colocou isso nas redes sociais. Então, o nome do Paulinho era aquela carta que o Hugo Motta estava aguardando, não sei com quem ele combinou isso, justamente para jogar água, né? Justamente para jogar aquele balde de água fria no dia seguinte e deixar o Supremo Tribunal Federal em paz. Eu vou repetir. Quem conduziu a absolvição do Paulinho da Força, se alguém quiser saber mais, tiver dúvida, procure na internet, no Google. 10 anos de prisão, perda de mandato de deputado, desvio de 350 milhões do BNDES, crime de lavagem de dinheiro, associação criminosa. O STF havia deliberado sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes reverteu isso no plenário, teve apoio, óbvio, porque foi o plenário, mas ele reverteu, ele conduziu a absolvição do Paulinho com base em embargos declaratórios, que não tem esta finalidade, não eram embargos infringentes. Se quiser, eu faço um print aqui, Paula, e a gente coloca na tela no próximo comentário aqui. Eu vou fazer o print agora para que não restem dúvidas. A condenação foi de 10 anos, né, Silvio? Sim, a reversão. 10 anos. E 2 meses. Isso. Augusto. Olha só, o Silvio resumiu exemplarmente a capivara. Aliás, tem, né, pode ser um pouco maior, né, Silvio? Porque é dono viveu de partido e viveu de uma central sindical, de um amontoado de sindicatos. Ele é bandido e faz qualquer negócio. Ele não é só um criminoso aí. Ele é um bandido político. Ele foi indicado que ele fará o que eles combinaram ali, mas em conversas bem reservadas. Eu pergunto, Silvio, como é que é a composição da comissão? Cada partido indica os componentes da comissão. Quando é que a gente vai Da anistia. Hoje, da anistia. A gente está no momento inicial, agora é o relator, Augusto. Agora é o relator. Primeiro ele precisa elaborar o texto, apresentar o texto para casa. E aí se compõe. Ele vai para o plenário. Vai direto para votação. Nesse caso não vai ter... Nesse caso vai direto. Vai direto para o plenário, porque já está aprovada a urgência. A última esperança que eu tinha que era você indicar, outros partidos indicar com mais seriedade os integrantes de uma comissão, aí passa pelas comissões já existentes, passaria se fosse o caso. Como foi aprovada a urgência, ele fica na fila do plenário direto. Direto. Então é o seguinte, podemos perder a esperança neste momento, em relação a este movimento. Foi tapeada a oposição, os que realmente acreditam nisso. O Paulinho da Força é bandido, já disse que vai conversar com quem não admite nenhum tipo de anistia,
que é o presidente do Senado e que são os ministros do Supremo. Então ele vai conversar, ele nem vai conversar com outras pessoas, ele vai falar ali, retribuir o favor que ele recebeu do ministro Alexandre de Moraes, e essa etapa está morta. Votar essa emergência, a meu ver, deu em nada. É isso que deve ser denunciado, porque não se pode acreditar mais nesse presidente da Câmara. No Paulinho da Força, todo mundo tinha 1000 motivos para não acreditar. Mas agora é hora de saber que o Hugo Motta, ele está mancomunado com o presidente do Senado, Alcolumbre, para impedir que o Congresso reaja. A produção resgatou os prints da tela aí mostrando a condenação, a reversão da condenação pelo Supremo do Paulinho da Força, né? O plenário do Supremo Tribunal revertendo, então, ele que havia sido condenado a 10 anos e 2 meses de prisão. Aí tem a explicação, né? O Silvio já nos trouxe, mas a mudança de entendimento ocorreu durante o julgamento dos chamados embargos de declaração, tipo de recurso que tinha como objetivo esclarecer obscuridades ou omissões. A conclusão da maioria do plenário do Supremo foi de que não há provas suficientes para manter a condenação. Prevaleceu ao final o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, seguido pelos demais ministros. Foi a explicação do Silvio. Eu queria entrar num outro ponto, a gente falou bastante sobre a indicação, a escolha do relator, mas também queria falar sobre o texto, que ainda não está fechado, mas Hugo Motta foi resgatar o texto do deputado Marcelo Crivella, um texto lá de 2023. A gente exibe na tela, esse é o projeto apresentado pelo Marcelo Crivella, que diz o seguinte no parágrafo 1º. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política e ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei. Essa foi a proposição, então, do Marcelo Crivella, ainda em 2023, não tinha julgamento, era um outro momento. E aí, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: a anistia de que se trata esta lei não compreende, inciso 1º, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. 2, os crimes contra a vida. 3, os crimes previstos, aí cita alguns artigos do Código Penal, que é ali lesão corporal, dano, deterioração do patrimônio. 4, as doações em dinheiro para atividades ou manifestações de caráter político ou eleitoral acima de R$40 mil e as infrações disciplinares cometidas com motivação político ou eleitoral por servidores ou agentes de segurança pública. É isso, Piotr. Basicamente é uma lei curtinha, eles são só 4 artigos. Vale reforçar que esse texto não está fechado, mas, pelo que a gente entendeu, foi a escolha de Hugo Motta para servir como ponto de partida. Havia ali a oposição, tinha inclusive escrito um texto mais abrangente, voltando lá para 2019, na abertura do inquérito das fake news, mas aqui no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, ele coloca ali como data, né, inicial 30 de outubro de 2022. Paula, só me permita voltar num ponto, porque o que o Silvio trouxe naquele print eram embargos, eles conseguiram embargos infringentes... Declaratórios. Era esse, muito bem, e mudaram o resultado. Embargos declaratórios só permitem suscitar, retirar alguma dúvida que tenha, não mudar resultado. Essa é a discussão que se tem hoje em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. Só um voto discordante, deveria haver 2 pelo menos, para poder recorrer ao pleno. Neste caso, não precisou de nada disso, o ministro Alexandre de Moraes deu andamento. Ou seja, o Supremo é uma bagunça que eles querem que fique na hora que eles querem, da forma como eles querem, dependendo de quem. O CPF conta tudo no Supremo. CPF, para quem não sabe, em julgamento, é capa de processo. Capa de processo é uma expressão, é uma analogia que se faz o seguinte: dependendo de quem, e a justiça é cega, deveria ser pelo menos, aí se permite uma série de abusos, arbitrariedades, por aí faz. Como foi no caso do Paulinho. Agora não se pode discutir nada em relação ao julgamento do Bolsonaro. Veja só como depende da capa do processo. Alguém ainda acredita? Alguém ainda pode discutir tecnicalidades do Supremo Tribunal Federal e não denunciar o abuso? Aqui temos um abuso claro em relação ao deputado, um abuso da lei.
E aí, no outro caso, não se pode discutir absolutamente nada. Deveria servir, inclusive, este caso deveria ser, inclusive, como precedente para que os advogados agora, desses réus já condenados no primeiro grupo, no primeiro, como é que se chama esse núcleo? O crucial. No núcleo 1, né, o crucial para a trama golpista, para poderem recorrer ao pleno. Não vai acontecer porque depende da vontade e da capa do processo, do CPF. E contra esses CPFs do núcleo 1, pode-se tudo, injustiças inclusive. Vamos lá, vamos seguir. Com relação a esse texto do Marcelo Crivella, é o tipo do texto que, vamos lá, já perdeu validade. Lá atrás, no começo de 2023, né, depois do 8 de janeiro, você tinha aquelas coisas... Tudo bem, esse texto ainda era razoável, porque você só tinha aquelas pessoas que participaram lá do que acabou resultando o 8 de janeiro. Ali isso tinha alguma razoabilidade. Hoje não mais. Hoje você configurou de forma muito clara a perseguição política de um monte de gente que nem estava lá. Como é o caso desses que participaram desse julgamento, os réus do núcleo 1. Ou seja, é um texto desatualizado, eu não vou dizer de má fé, porque à época você não tinha o contexto que temos hoje, mas é desatualizado. O que o Hugo Mota foi lá, pegou a coisa pior que tinha, desatualizada, para não mexer com o Supremo. E depois, para pegar, né, para terminar o bolo, colocou a cereja. A cereja chama-se Paulinho da Força, como o relator desse PL da anistia. O Mota não quer anistia, nunca quis. E está a serviço do Supremo nesse caso, porque quem diz claramente que não quer é o Supremo Tribunal Federal. A gente já viu isso aí. Diga, Augusto. Eu espero que os parlamentares sérios entendam que, como dizia o Tancredo Neves, a frase não era dele, mas ele é que popularizou a frase, a palavra exata é a esperteza, exata. A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. É o que vai acabar acontecendo com o Hugo Mota. Tá? E outros presidentes de partido, a gente tem de começar também a botar a lupa em cima, botar o holofote, também para mostrar quem são, e para que os deputados que realmente querem anistia e lutam por ela, saibam que eles vão ter que lutar contra os próprios presidentes de partidos. Vamos lá. O Valdemar Costa Neto, a gente parece que esquece. A gente não, a gente lembra. Mas o Brasil parece ter esquecido de que foi ele quem indicou o vice do Lula em 2002. O empresário vice do Lula era o Zé Alencar. Zé Alencar. Foi negociado isso aí num apartamento, numa reunião em que estava, no apartamento do Valdemar, em que a reunião é que compareceram Zé Dirceu, Lula esperou no quarto. O Zé Dirceu negociou e mais alguém. Negociaram a indicação do vice. O partido se chamava PR naquela época, uma coisa assim, porque ele mudou de nome. Isso, PL, Partido Republicano. Era o Partido Republicano que depois mudou para Partido Liberal, né? PL. Foi o Valdemar que negociou isso aí. Quer dizer, dá para confiar? Não dá. A gente pega outros partidos, pega a cúpula, eles também não dá para confiar. Porque será que eles não sabiam que o Hugo Mota ia fazer isso aí? O Hugo Mota, de repente, ficou valente. É tudo combinado. Até aquela discussão, até aquela referência que ele fez, né, aparentemente irônica, para o Lindbergh Farias, aquilo ali é combinado. Você recorre ao Supremo sempre e tal. Não, quem vai recorrer ao Supremo vai pagar a conta é o relator indicado pelo próprio Hugo Mota. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.